Estamos muito felizes na casa do Pai para ouvir e aprender do Senhor. Graças a Deus. Seja bem-vindo, fique em paz, fique à vontade, porque o Senhor te trouxe, inclinou seu coração para receber a instrução que vem do alto. E é essa instrução que nos torna verdadeiramente mais que vencedores. Então, internauta, também seja bem-vindo, fique em paz e à vontade, sinta-se acolhido, receba tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você nesse dia. E não deixe de dar o seu like, compartilhar este canal Cristo Vive Uberlândia e seja um missionário virtual. Dê de graça o que de graça você está recebendo. É assim que é a nossa vida. Nós estamos recebendo a graça de Deus através do ensino. Então, faça você esse movimento. Dê o seu like, compartilhe e receba tudo que o Senhor tem preparado. Graças a Deus. Nós vamos falar sobre o crer, o falar e o receber de Deus aquilo que nós clamamos, aquilo que nós invocamos. Então, nosso tema, eu creio, eu falo e Deus opera. É assim que funciona, igreja. É assim que o Senhor nos ensinou e é assim que Ele vem agora nos lembrar. Amém? Porém, nós precisamos entender tudo que foi feito pelo sacrifício na cruz e em que posição nós nos encontramos diante de Deus, para verdadeiramente recebermos aquilo que está disponível para nós. Então, nós temos que entender sobre justificação, nós entendemos. Nós temos que entender que nós fomos regenerados, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Então, nós temos que ter essas verdades arraigadas, internalizadas, para tomar posse de tudo aquilo que é nosso direito. Então, vamos ver Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por meio de Cristo, a morte e ressurreição dele, que nós obtivemos paz com Deus. O 2 diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Glória a Deus, nós temos livre acesso ao Pai, pelo Filho, pelo Deus Todo-Poderoso, na manifestação de Filho, nós hoje temos livre acesso ao Pai. Nós temos o Consolador, que nos guia a toda a verdade. Por isso, creia, confie, que Deus está falando com você. Amém? Diga, eu estou firme nesta graça. Glória a Deus. Então vamos falar com este Deus de toda glória, esse Deus de toda graça. Pai amado, Pai bendito, graças, Senhor, nós te damos por esta manhã maravilhosa, Senhor, pela oportunidade gloriosa, Senhor, de estar na tua casa, na congregação dos santos, Senhor, ouvindo a tua voz. Nós já te louvamos, já te bendizemos, já salmodiamos, Jesus, já levantamos nossas mãos, Senhor, em adoração. E agora, nós nos abrimos para receber o alimento que vem de ti, o maná fresco, Senhor, que nos sustenta, que nos fortalece, Senhor, naquilo que é a graça, a verdade, a pureza do teu Evangelho Santo. Oh, Jesus, fala aos nossos corações, fala a cada um, Senhor, que aqui está, fala aos que estão pela internet, fala aos que ainda
ouvirão esta palavra em outro momento, porque a palavra é viva e eficaz, e ela não está presa, ela está liberada sobre aqueles que creem. E aqui estamos, nós cremos, nós falamos, e o Senhor opera. Jesus, usa a minha vida com poder e glória para trazer a tua palavra, a tua vontade aberta, rasgada ao coração dos teus filhos, Senhor. Nós te louvamos porque sabemos que já obtivemos livre acesso a ti, que já podemos dizer: Abba, Pai, Paizinho. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. E a igreja diga amém, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Santo, digno, esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Meus irmãos amados, eleitos, preciosos, predestinados em amor, justificados por graça, regenerados. Conforme nós vimos no culto passado, nós vamos relembrar o que o apóstolo Paulo diz a respeito da justificação em Cristo. A igreja já sabe que a manifestação desse benefício na vida de um eleito se dá única e exclusivamente pela fé. Tudo começa pela fé. Amados, Paulo está se referindo à fé dom de Deus. É por meio dessa fé que nós hoje temos paz com Deus. Veja que não é a fé no copo d'água. Não é a fé na rosa ungida, na campanha. Não é a fé na vigília. Alguém pode dizer nessa hora: eu não tenho fé nessas coisas. Não, pastora, eu tenho fé é naquele homem ungido. Pastora, você nem queira saber. Eu não quero mesmo. Ele é muito ungido. Até o lencinho que ele enxuga o suor é ungido. Meu Deus. Não, igreja. Isto é idolatria. E isso é pecado diante de Deus. A nossa fé está firmada em Jesus Cristo e em sua obra maravilhosa. Ou seja, nós estamos firmes na graça de Deus. Eu devo incluir você aqui? Sim. Amém? Glória a Deus. Nós estamos firmes. Eu estou firme nessa graça. Então, pela justificação que Jesus Cristo operou em nós, nós estamos livres e perdoados. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, eu não disse? Você é livre para a glória de Deus. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele não só nos libertou, como ele nos transportou, ele nos arrancou das mãos do inimigo. E hoje nós vivemos a graça de Deus. Eu pergunto à igreja: por quanto tempo ele fez isso? Até domingo, pastora, até no próximo culto. Eternamente. Saiba, pelo sacrifício na cruz, você foi tornado livre, sem condenação, livre de acusação. Você foi reconciliado com Deus. Portanto, você é regenerado. Amém? Glória a Deus, você foi reconciliado. Por quê? Porque um dia você estava no concílio de Deus. Porque Ele te elegeu, Ele te predestinou antes da fundação do mundo. E por um tempo nós ficamos aí perdidos, soltos, vivendo o curso deste mundo. Mas, esse mas de Deus, mas o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade,
nos reconciliou pelo sangue vertido na cruz. Isso é tremendo. Esse é o motivo de sermos o povo mais feliz desta terra. Glória a Deus por isso. 1 Pedro 1:23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Esta palavra vive, é permanente, é atual. Fora essa coisa de que, precisa atualizar a Bíblia. Não, ela é atual, ela é viva, ela é perfeita, como tudo que Ele faz. Graças a Deus. Então, o Senhor já libertou e tirou você do mundo. Isso aconteceu, é fato no mundo espiritual. E por mais que alguns não saibam disso, os principados e potestades sabem. O diabo sabe da obra de Cristo na sua e na minha vida. Então, você percebe como a confissão em linha com a palavra de Deus é importante. Nós a conhecemos. Nós sabemos que o inimigo não pode nos tocar. E mais do que conhecer, nós precisamos confessar essa verdade. O diabo não nos toca. Então, a estratégia dele é lançar dardos inflamados sobre a nossa vida. Eu pergunto, onde ele lança esses dardos? Na nossa mente. Então, saiba, a renovação da mente pela palavra de Deus é a forma que nós temos de blindar os nossos pensamentos, para que não sejamos pelas astúcias de Satanás. É pela renovação da mente que nós não nos conformamos com este mundo que jaz no maligno. Olha isso, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus diz: transformai-vos. É você que se transforma. Pastora, eu estou orando muito, sabe? Eu estou pedindo a Deus que me transforme, que mude a minha vida. Eu estou pedindo mesmo, com fé. Amado, o Senhor não vai responder esta oração. Ele já te capacitou para isso, para a transformação, para as mudanças necessárias. Agora é com você. Igreja, enquanto confessamos as verdades bíblicas, nós estamos nos sujeitando a Deus e resistindo ao diabo. Esse é o plano. E o que diz a Bíblia Sagrada acerca disso? Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, ao Papa, ao homem ungido, que até o suor é. Não. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, ao único e soberano Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Acorda, ó tu que dormes. Enquanto confessamos, Deus está operando. Se você é uma pessoa inteligente, e você é,
você vai começar a abrir os seus lábios e falar o que está certo, o que está escrito. Porque Deus opera segundo a sua palavra. Olha que interessante o que diz a palavra em Isaías 43, 26. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te. Olha que maravilhoso isso. Você acha que Deus se esquece de alguma coisa? De modo nenhum. Lógico que não. Então, por que é que ele diz, desperta-me a memória? Entremos em juízo. Vamos juntos ajuizar, vamos nos falar. Pense comigo. Como é que nós podemos despertar a memória de Deus? Dizendo, está escrito. Quando nós dizemos está escrito, não é que Deus se esqueceu do que está escrito, mas Deus quer que nós reivindiquemos o que está escrito. Quando um filho quer alguma coisa conosco, nós esperamos que ele fale conosco. Não é assim? Ele tem livre acesso. Ele chega e diz, papai, eu quero assim. Mamãe, eu quero esse carrinho, eu quero essa boneca. Ele reivindica. Ele fala. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus espera de nós. Então, hoje, enquanto nós confessamos o que está escrito, creia, Deus está operando. Eu creio, por isso eu falo. Nós temos que todos os dias, dia e noite, nos lembrar e falar, confessar as promessas de Deus. Essa confissão, ela vem como resultado daquilo que nós cremos. E é nessa hora em que nós estamos crendo e por isso nós estamos falando, que Deus honra a sua palavra e que Deus torna possível os impossíveis dos homens. É grandioso isso. Então, mais dia ou menos dias, nós somos surpreendidos por situações que nós não podemos resolver. É verdade. Eu tenho situações extremamente desgastantes que, para a minha capacidade humana, são impossíveis de serem solucionadas. No entanto, eu tenho que manter a minha confissão. Sempre dizendo, Deus tem a solução. Deus tem a resposta. Deus me conduz em triunfo. É esse tipo de confissão que alimenta a minha esperança, que mantém a chama da minha fé acesa e que depois traz o resultado que eu espero. Meu amado, minha amada, em Cristo, tudo é possível. Tudo que Deus quer ver para que aconteça um milagre em nossa vida é a nossa fé expressa. É a confissão da nossa fé. Deus quer ouvir a sua voz. Porque a fé sem obras, diz a palavra, é morta. E qual é a nossa obra? Falar, confessar. Porque a obra sacrificial ele já fez. Nós temos agora o quê? Que viver essa verdade. Ele já foi sacrifício em nosso lugar. Por isso, saiba, ele não recebe sacrifício.
Você pode subir escadarias de joelho, você pode carregar cruz nas costas, você pode fazer e acontecer. Deus não recebe. Pela misericórdia dele, ele às vezes manifesta bênçãos na vida das pessoas que assim agem. Mas são gotas. Quando nós podemos viver a plenitude da graça de Deus, o favor de Deus, todos os dias da nossa vida. Como? Crendo e falando. Crendo e confessando aquilo que está escrito. Essa é a confissão de fé. Às vezes a pessoa fala, aquela igreja está falando que tem que confessar. Amados, não é confessar a um padre, a um homem, a uma mulher. É confessar a Deus, audivelmente, aquilo que está escrito. Aquilo que ele já disse que é nosso direito. Então, Deus está no controle, Deus governa as nossas vidas, Deus nos conduz em perfeita vitória. E nós temos que confessar isso, nós temos que falar isso. Saiba, a fé precisa ser exercitada, precisa ser movimentada. Essa é a obra da fé, é falar e confessar. E é a nossa confissão que expressa a nossa fé. Quando a nossa confissão está em concordância com a Bíblia Sagrada. Deus espera isso da nossa vida. Já pensou que Deus espera algo de nós? O Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que criou todas as coisas, espera algo de nós. Há muito tempo que Deus espera um povo que possa abalar as nações com a fé, com a maneira com que fala da fé, com a maneira que confessa aquilo que crê. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça de Deus, explicou isso e ele diz em sua carta aos Romanos, Romanos 10, 8 a 10. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Qual é a palavra da fé que pregamos? Assim como o apóstolo Paulo, a palavra da graça de Deus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amados, essa salvação aqui não é salvação para a glória, porque essa não depende de nós. Essa já foi determinada por Deus. Seremos salvos das dores, dos problemas, das aflições. Porque no momento que elas vêm, nós temos o bom tesouro e nós sacamos daquilo que é real nas nossas vidas. Que Deus encravou nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente. E nós lançamos a palavra. Essa é a nossa espada, essa é a nossa arma de guerra. Porque as nossas armas não são carnais. Eu não vou pegar aqui e sair batendo, sabe, em alguém que me afrontou. Eu tenho uma arma poderosa e ela é espiritual. É a minha confissão. É aquilo que eu falo. Então, o 10 diz assim, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, com o coração nós cremos. Fomos criados para isso, para crer no Senhor. E com a boca
nós confessamos a respeito da salvação, daquilo que ele fez nas nossas vidas, daquilo que ele é para nós, daquilo que ele representa, que é o Deus Todo-Poderoso, que nos sustenta, que nos mantém, que nos conduz em triunfo, que nos tornou mais que vencedores. Nós confessamos isso é salvação. Nós já temos muito conhecimento. Você não tem aí dentro do seu coração a lei. Você não tem recebido sacrifícios. Você não tem feito ritos, rituais, jejuns, votos, barganhas, não. Você tem a palavra da fé que nós pregamos, que Paulo pregou, a palavra da graça de Deus. Amados, há 14 anos nós estamos pregando a palavra da graça de Deus. Você pode procurar na internet os nossos primeiros cultos. Nunca você viu e nunca verá nós aqui instituindo um jejum. Ou te entregando uma rosa ungida. Ou determinando uma vigília. Não. Nós não vivemos na lei. A lei se encerrou em Cristo Jesus. Nós vivemos o novo pacto. Nós falamos com Deus livremente. Nós estamos reconciliados com Ele. Essa é a nossa posição espiritual. Nós não temos que fazer nada na nossa carne, porque Ele nem trata com a nossa carne. Ele é espírito. E convém que nós o adoremos em espírito. Então, meus queridos, toda a vida espiritual tem um início, que é a salvação manifestada. E isso começa com o crer no coração e falar com a boca. Porque quando é que a manifestação da salvação vem à vida de um eleito? Quando ele ouve a palavra, essa palavra cai no seu coração e ele confessa e recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí, nesse dia, nesse momento, se manifesta a salvação eterna. Você é selado. O selo da promessa que Ele te fez, nunca ninguém poderá retirar. Nunca ninguém poderá invalidar aquilo que Ele fez na sua vida. Mas o diabo tenta invalidar isso, lançando aqueles dardos. Sabe, criando jeitinhos. Não nos conformamos com este século. Nós não negociamos essa verdade. Um pouquinho. Não, vamos fazer só um jejumzinho. Não. É por graça. Só pela graça de Deus. Então, toda a nossa vida está pautada na vida espiritual. Tudo que nós vivemos, tudo que nós esperamos, tudo que nós fazemos, tem que estar firmado e fundamentado na palavra de Deus, na vida cristã. Se a obra espiritual da salvação começou desta forma, o Senhor diz: desenvolvei a vossa salvação. A nossa salvação tem que ser desenvolvida da mesma forma como ela começou. Faz sentido para você isso? Total. Nexo. Tem nexo. Essa igreja tem nexo. Glória a Deus por isso. Agora, com mais conhecimento, agora com revelação, agora com exercício da fé, nós podemos confessar aquilo que está escrito.
Se eu comecei a minha vida espiritual crendo e falando, por que eu vou parar de crer e falar? Eu vou desenvolver a minha vida espiritual, eu vou desenvolver a minha salvação. Com esse temor e tremor, de crer e falar corretamente, em linha com a palavra de Deus. Isto é a vida da fé. Isto é a vida da graça de Deus. Que se não for pela graça, eu não vou apenas falar, crer e falar, porque eu vou achar, né, vou pensar que não trará resultados. Porque o povo quer ver, quer tocar, o povo precisa fazer alguma coisa. Porque é na mente do povo que está essa questão da troca, da barganha com Deus. Porque na mente de Cristo, e nós temos a mente de Cristo, isso não existe. Foi por graça, ele já fez. Agora nós temos que crer e confessar aquilo que nós cremos que ele já fez. Bem assim, simples assim. Então, Deus espera de nós que nós falemos, que nós confessemos em linha com a sua palavra. Pelo menos é o que deve ser a vida de um cristão. Agora, eu tenho que lhe mostrar um outro lado dessa questão, que é também muito importante. Se você não sabe usar a palavra da fé, se você começa a usar palavras equivocadas, palavras erradas, palavras negativas, pode ser que surja na sua vida aquilo que disse o nosso irmão Jó, em Jó 3:25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Isso é sério. Existem temores e receios que estão dentro de nós, e aquilo que está cheio o coração é o que sai pela boca. Então, normalmente, quando uma pessoa tem temores e receios, é disso que ela fala. Quando abre os seus lábios, quando sai, né, as palavras. Então, ninguém está isento de ter temor e receio. Mas nós devemos guardar isto e lançar sobre o Senhor. Porque a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todo o vosso receio, todo o vosso temor. Porque ele tem cuidado de vós. O problema é quando eu pego os meus receios e os meus temores e eu começo a verbalizá-los. Isso está sendo semeado, porque isso é palavra, e palavras são sementes. Então, eu estou plantando, eu vou colher. Aquilo que eu temo me sobrevém, porque eu estou falando, eu estou plantando, eu estou verbalizando aquilo. E quando a gente planta, a gente espera que colha. Então, por que nós vamos plantar palavras contrárias à palavra de Deus? Por que nós vamos plantar palavras, sementes negativas? Não. Nós temos a semente incorruptível, nós temos a palavra viva. Vamos plantá-la e vamos colher os benefícios da nossa plantação. Então, entenda, igreja, palavras são sementes. Você está plantando, os frutos vêm. Ou alguém aqui planta alguma coisa e pensa, ai, tomara que não nasça. Não. Quando você planta alguma coisa, quando você lança uma semente, você espera que ela, né, germine, que ela cresça, que ela floresça. Então, se você planta temores o tempo todo,
palavras negativas, contrárias àquilo que está escrito, o que você vai colher? Porque você não planta feijão e colhe arroz. Se você planta feijão, você colhe feijão. Então, isto, Jesus está nos alertando. Espera aí, pastora, mas isso é um agouro. Não. O Senhor está nos sinalizando. O Senhor está dizendo, olha, presta atenção. Comece a falar em linha com a minha palavra. Nesta palavra, está toda a minha vontade para a sua vida. Nenhuma palavra que eu proferi a seu respeito, Jeremias, Wagner, Edson, Raquel, Maínes, nenhuma palavra que eu proferi a seu respeito pode se perder. Todas as minhas promessas têm em mim o sim e o amém. Que Deus tremendo. Jeremias 29:11 diz isso. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O desejo é seu. Ele colocou o desejo. E ele tem o sim e o amém. O realizar de tudo que nós desejamos está em Cristo. Está na vontade soberana, perfeita, agradável de Deus. Jeremias 29:12 diz algo muito importante, nós temos que prestar atenção nisso aqui. Porque diante de tudo que nós recebemos, dessa palavra maravilhosa, o que nós vamos fazer? O próprio Senhor nos instrui. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Isso é maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa o Senhor falou ao meu coração, e eu creio que vai falar ao seu, enquanto eu preparava esse esboço. Ele diz, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Já parou para pensar que quando se ouve é porque alguma coisa foi dita? Alguma coisa foi falada. Porque nós estamos falando, nós estamos ouvindo. Às vezes se fala por libras, né? Mas não se ouve, se lê. Mas o Senhor está dizendo, orai a mim e eu vos ouvirei. Por quê? Porque a palavra foi falada. A palavra foi verbalizada. O Senhor está dizendo que Ele nos ouvirá. Eu pergunto, como Ele nos ouvirá se nós não falarmos? Você vai fazer sinais para Deus? Ele é que faz sinais e prodígios e maravilhas, nós não. Nós temos que falar. Isso é tremendo. Então você percebe que Deus quer nos ouvir? É para falar, igreja. É para clamar, é para proclamar as verdades bíblicas. É para confessar em linha com a palavra de Deus. O Senhor não precisa de sons, de vozes, para saber o que nós necessitamos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda.
Ainda nem chegou à nossa boca a palavra e o Senhor já a conhece. Percebe, igreja, que Ele não precisa de sons, Ele não precisa de vozes para atender as nossas orações, mas Ele diz que se nós orarmos, Ele ouvirá. Então Ele quer mais do que murmúrios, gemidos. Porque se nós não conseguirmos orar e falar, o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Mas o Senhor está falando, eu quero ouvir vocês. Eu quero ouvir a sua voz, minha filha. Eu quero ouvir a sua voz, filho meu. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, ó Senhor, já a conheces toda. Porque Ele conhece os nossos pensamentos, Ele esquadrinha o nosso coração. Então não precisaria dele falar para a gente orar que Ele vai nos ouvir. Mesmo se a gente não falasse, Ele nos ouviria e entenderia. Porque é o que Ele faz. Ele nos ouve e nos entende. E Ele sabe de cada uma das nossas necessidades. Mas Ele está dizendo, invoca-me e eu te ouvirei. Igreja, Deus está nos ensinando. A confissão é a chave que destrava os céus e paralisa os intentos de Satanás. Porque quando você diz, está escrito, o diabo se lembra de que ele foi vencido por esta palavra, quando ele tentar a Jesus no deserto. Como foi que Jesus o venceu? Dizendo, está escrito. E ele vinha com outra acusação. Ele vinha com mais um dardo. E o Senhor dizia, está escrito. Será que funciona? Quando você diz aquilo que está escrito, que está no seu coração, porque a palavra não está longe, ela está no seu coração, quando você confessa essas verdades, você põe o diabo para correr. Porque ele se lembra que ele foi derrotado pelo está escrito. Essa é a nossa arma. Esta é a chave que destrava os céus e que faz o diabo fugir de nós. Amados, a nossa confissão é poderosa e todos vão saber que aqui está um povo que declara a verdade, que conhece a verdade, que vive a verdade de Deus. Aqui está o povo mais feliz desta terra. Aqui estão aqueles que creem, aqueles que falam e aqueles que experimentam as operações de milagres, de sinais e de maravilhas de Deus. Graças a Deus. Se você está comigo nisso, diga, eu creio, eu falo e Deus opera. Assim é, porque assim disse o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Aleluia! Oh, Jesus! Maravilhoso! Nós te agradecemos nesta hora, Jesus, pela tua palavra bendita, que foi exposta, Senhor, foi expressa, Senhor, através da minha vida. Oh, Jesus, que te daremos por tão grande benefício, conhecer a tua verdade, poder confessar em linha com a tua palavra e viver os resultados dessa confissão. Obrigada, Jesus, por mais esse conhecimento que chegou às nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque nós temos um lugar santo que podemos ouvir a voz do bom pastor.
Obrigada, Jesus, pela graça de Deus, pelos pastos verdejantes, pelo alimento sólido, pela palavra santa e bendita. Oh, Jesus, Jesus, o Senhor disse, invoca-me. E nós estamos aqui invocando ao Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, aquele que há de vir. Nós estamos aqui invocando aquele que pode todas as coisas, porque é Senhor de todas as coisas. Oh, Jesus, é por isso que nós invocamos acerca da nossa família nessa hora, Jesus. Nós clamamos, nós invocamos, nós declaramos, confessamos o que está escrito. E o Senhor disse que a nossa família é bendita sobre esta terra. Nós declaramos homens, maridos fiéis, amorosos, esposas submissas, caminhando junto como ajudadoras idôneas dos seus maridos. Nós declaramos filhos que honrem seus pais, que obedeçam, que sejam amáveis. Nós declaramos, Jesus, que haja paz nas famílias, que haja, Senhor, amor demonstrado, que haja eu te amo, que haja por favor, que haja obrigada, que haja palavras doces, que haja abraços, beijos. Nós declaramos, esse é o padrão da família que tu criaste, Jesus. E nós declaramos essa verdade. E nós tomamos posse de famílias benditas sobre essa terra. Famílias benditas neste ministério, nesta igreja. Oh, Jesus, invocamos o teu nome sobre a nossa saúde. Oh, Jesus, tu tens, Senhor, a palavra, o diagnóstico. Tu és, Senhor, aquele que determina todas as coisas. Então, Senhor, nós declaramos, porque está escrito que o Senhor levou sobre si toda dor, toda enfermidade. Então, nós declaramos que nenhuma dor, nenhuma enfermidade chegará à nossa vida, à vida dos nossos queridos. Nós declaramos saúde plena, perfeita, conquistada e consumada naquela cruz. Está escrito e nós tomamos posse, porque nós estamos falando contigo, Jesus. E o Senhor disse, se nós falarmos, o Senhor nos ouvirá. Nós também falamos acerca, Senhor, das nossas finanças. O Senhor diz que, sendo rico, se fez pobre para que nós tivéssemos riquezas. E o Senhor diz também que é o Senhor que nos dá força para adquirir riquezas. Nós tomamos posse dessa palavra porque está escrito. E nós declaramos, confessamos que a nossa vida financeira é próspera. Nós teremos para emprestar e não pediremos emprestado. Nós somos por cabeça e não por cauda. Aqui estão homens e mulheres, famílias generosas, de almas generosas. Por isso, Senhor, nós declaramos prosperidade de Deus sobre a nossa vida. Nós declaramos finanças abastadas, sim, Senhor. Não há mal nenhum nisso, Senhor. Porque foi o Senhor que criou todas as coisas e o dinheiro é bom e atende a todas as coisas. Mas nós amamos a Ti e não ao dinheiro. Por isso nós temos direito de pedir e clamar e invocar sobre a nossa vida financeira. Nós tomamos posse dessa palavra, Jesus, porque está escrito. E também, Jesus, nós invocamos o teu
santo e bendito nome e o teu poder sobre a nossa nação, Jesus. Oh, Jesus, o Senhor nos colocou nesta terra. O Senhor nos fez filhos desta pátria. Oh, Jesus, então nós declaramos o Brasil que o Senhor planejou. Porque o Senhor é o Deus desta nação. Então, Jesus, nós declaramos uma nação forte, poderosa, que mostre ao mundo que há Deus neste lugar. Nós declaramos, Senhor, que nós teremos consciência no votar, no escolher os nossos governantes, que nós teremos compromisso e eles serão compromissados com a tua palavra. Nós declaramos que teremos governantes que se prendem e que se apegam à tua palavra para governar com justiça, com verdade. Oh, Jesus, nós declaramos que nada ficará encoberto, Jesus. Nós estamos vendo cada dia mais sendo desmascarados os corruptos, os enganadores, e nós declaramos, Senhor, que todos cairão, porque o Senhor vai à frente. É o Senhor quem batalha por nós, é o Senhor quem batalha por este país, e nós declaramos governantes segundo o teu coração. Nós os escolheremos, nós os colocaremos em lugar de autoridade, porque o Senhor nos ensinou que nós devemos respeitar as autoridades, mas elas devem respeitar ao Senhor. Por isso, Senhor, nós declaramos verdadeiramente ordem e progresso nesse gigante que se chama Brasil. Jesus, nós declaramos, nós invocamos o teu nome sobre as nossas vidas, sobre esta semana, Jesus, ou sobre cada família aqui representada, a tua graça, a tua paz, o teu amor. Senhor, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza. Senhor, nós colocamos em ti, Senhor, toda a nossa esperança. Nós lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, os nossos medos, os nossos receios, os nossos temores. Porque nós sabemos em quem nós cremos. E nós cremos, e nós falamos. E o Senhor opera sinais, prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, assim é, porque assim disse o Deus Todo-Poderoso. Amém, amém. E a igreja diga amém, amém. Glória a Deus. Vá em paz, vá feliz para uma semana de vitórias. Nós declaramos agora, Senhor, sobre a vida do Natan, nosso querido, nosso pequeno Natan, grande guerreiro. Nós declaramos saúde plena, restauração total. Natan, nós declaramos a força, o poder e a glória de Deus manifestados no seu corpo. Em nome de Jesus. Vá em paz, vá feliz. Graça e paz. Internauta, graça e paz. Fique, sabe, à vontade. Compartilhe essa palavra. Ouça outras vezes. Dê o seu like. E saiba, você crê, você fala e Deus opera. Graça e paz.